Ana, já estava com saudade de você. Eu também. Pensei que você tinha me esquecido. Não. Você é inesquecível. São quantos anos? Você veio? 2003. 17 de julho de 2003. Olha, você lembra até do... Foi o primeiro programa que eu fiz. Ah, foi? Eu estava falando para o Vitor, eu falei, Vitor, você é um privilegiado, você está estreando com o Jô. Eu estreiei com o Jô, estou até hoje por aqui. O privilégio, no caso, é meu, com 2 convidados tão sensacionais. E aqui tem Bullying. Qual é o livro mais recente aqui? Me fala. O mais recente foi o Bullying. O Bullying, claro. Ano passado, esse de 2007. E o primeiro foi o Mentes Inquietas, que eu lancei aqui. Que é o Mentes Inquietas. É aquele que está lá debaixo do Bullying. Ah, tem mais um aqui embaixo. Está aqui. Aqui. Mentes Inquietas, que falava muito, acho que você foi das primeiras pessoas a falar realmente em detalhes sobre a hiperatividade e das o déficit crianças. de atenção, exatamente. Né? Porque é difícil de confundir. Outro dia o Wilton Marx, trabalha aqui com a gente, estava vendo numa pesquisa que se um adulto for fazer o mesmo tipo, gastar o mesmo tipo de energia que uma criança gasta durante o dia, que primeiro que só anda correndo, que se um adulto for tentar reproduzir, morre. O coração explode, né? Então é difícil você distinguir uma coisa da outra. Mas né? aí que tá, Ju, porque a hiperatividade, quando a gente fala hiperatividade, é cerebral, é mental, é a velocidade do pensamento. Que não, mas mesmo assim, até você descobrir que isso era uma alteração, levou ficou tempo, durante muito tempo como hiperatividade física, fosse a condição sine qua non, e não é. É hiperatividade mental. Então, por exemplo, muitas crianças têm hiperatividade física, nem por isso são TDA, tem déficit de atenção. Nem por isso são? TDA. TDAH, déficit de atenção, transtorno do déficit de atenção. Vamos pela ordem aqui. Então, aqui é Mentes Inquietas, depois foi o... Mentes e Manias. Mentes e Manias. Foi relançado agora. Transtorno obsessivo compulsivo, que eu acho que nós todos temos. Todos nós temos manias. Obsessivo compulsivo são poucos, ainda bem. É mesmo? Sim, claro. Você abre um espaço para mim no seu consultório? Abra. Não, quando eu digo obsessivo-compulsivo, claro que não é como eu conheço pessoas, aliás, que já declararam isso, que às vezes tomavam 13 banhos seguidos ou levavam 3 horas para sair da cama. Né? Não sair direito, volta. Exatamente. Bom, mas um pouquinho obsessivo, sem ser compulsivo, eu acho que pelo menos o sexteto todo tem. Músico tem mania. Não, Derico? Músico tem. O Derico não é Derico. Você, qual é o único problema que você tem em relação a isso? Que não é uma mania. Sim. Mas toda vez que eu vou tomar banho, eu tenho que molhar meu braço esquerdo primeiro. Mas isso é uma mania. Não, eu vou ter que molhar ele de qualquer forma. Não, eu só antecipo. Ele não toma banho. Eu só antecipo. A gente estava ensaiando um show musical que a gente fez e eu falei que eu tinha algum tipo de Tourette, eu chamava de Tourette, né? Síndrome de Tourette. Eu, por exemplo, tenho um meio idiota, que se eu estou passando por uma porta, se eu esbarrar num lado, tem que esbarrar do outro. Muito comum. Aí alguém falou que tinha, o Tomate falou que não pisa em faixa, né, na rua, dividindo. Eu vou andando assim, tem aqueles quadrados, eu vou contando 2, 2, aí tem que compensar. O Chiquinho, que se por acaso estiver andando e bater 2 vezes com o calcanhar no chão, popoc, tem que fazer com o outro pé também, popoc, senão não sei o que acontece. Hein? Dá tudo errado. Dá tudo errado. O Miltinho tinha uma coisa semelhante e o Bira dorme. Se não dormir, não dá certo. Não, mas isso são as pequenas manias nossas do dia a dia. Por exemplo, a Cameron Diaz não bota a mão em maçaneta. O Donald Trump deixou de ser candidato à presidência da República porque não queria cumprimentar os eleitores. Foi por isso? Foi. Pensei que era por causa do penteado dele, daquele cabelo que vem aqui. É o único pé de emprestado que eu conheço que vem de trás para frente. Porque, geralmente o cabelo pé de emprestado, ele vem do lado, deixa crescer até aqui, e aí joga para o outro lado. O dele não, vem de trás, né? Vem de trás. Mas só por causa de não... Sim, porque ele tinha... Não é uma desculpa política, isso? Acho que não, porque a vontade dele ser político é enorme. Acho que isso até somava.
Ele podia usar isso como campanha. Ou, não, minhas mãos são limpas. Não pegava bem. Não sei. O cara de marketing podia tirar proveito, mas o fato é que ele não podia. Ele usava aquele gel germicida, que agora a gente aqui tem em qualquer farmácia, mas antes ele usava aquilo, saía na rua e qualquer pessoa que tocasse, ele tinha. Agora, a gente já vai falar do bullying, mas como é um assunto que pelo menos eu acho fascinante, inclusive tem um grande músico de jazz americano, o Thelonious Monk, que eu fiquei amigo do filho dele, o filho dele esteve aqui e tal, e ele falava que chegou num ponto que era uma agonia, por exemplo, no meio de um concerto, ele tinha que levantar, dar uma volta no piano, aí sentar de novo e continuar, levantava, dava uma volta, sentava. E em aeroporto para embarcar era uma coisa terrível. E não se sabia o que era, só dizia, não, ele é maluco, ele é exótico. Não se tinha ideia. Isso que você está falando. Tourette brabo, né? Tourette e toque. As duas coisas aí. E quando chega nesse ponto, Jô, de gravidade, a ponto de desfazer, você vê horas para embarcar, parar um show no meio, isso já é um tom muito grave e muito dessas pessoas estão psicóticas já cruzaram a fronteira da loucura. Uma cena que até hoje não me sai da cabeça foi o Michael Jackson, que era toque, né? Teve toda aquela coisa perfeccionista que para a gente foi maravilhoso, né? Pela produção perfeccionista dele, mas vocês se lembram aquela vez que ele foi para o tribunal, ele de pijama, totalmente aéreo, entrando no tribunal. Eu não sei como não teve um médico que se dignasse a dizer ele não tem condições de responder nada. Ele estava totalmente psicótico. Ele não conseguiu sair de casa, ele foi tirado de casa de pijama. Senão ele não chegaria e aí ele perderia a revelia. Ele sofreu uma grande injustiça porque para a pesquisa do meu livro eu estava lendo sobre autópsias e foi publicada a autópsia do Michael Jackson. E aí é o seguinte, ele sofria de vitiligo. Mesmo. Não é que ele passou um creme para ficar mais claro. Não, ele sofria. E o tratamento rosto, barriga e braço. Era tão profundo, porque o vitiligo é uma doença autoimune, né? Então as células começam a se atacar o próprio organismo. E as pessoas perfeccionistas têm um grau de autorrejeição muito grande, porque aumenta ainda. O padrão deles de exigência é enorme. Ele tinha um vitiligo tão grande que a opção foi clarear o resto. Porque, por exemplo, quando você tem um vitiligo pequeno, você tenta tratar aquela mancha para voltar. Exatamente, para voltar no tom da pele. O dele era tão profundo que era mais fácil clarear o resto. Coitado, isso realmente. Sabe, realmente é lamentável. Não, mas aquela cena do tribunal me dá pena até hoje, porque ele não tinha como ser julgado, ele estava totalmente psicótico. Agora, Ana, aquele negócio eu acho que faz parte da síndrome de Tourette, duas coisas. Uma, que a pessoa não consegue evitar, em alguns momentos, dizer uma série de palavrões sem ter consciência que está dizendo. Ecolalia. Ecolalia. Né? Ela vai... Não, e a ecolalia também tem um negócio... Coprolalia, né? Eco e coprolalia. Coprolalia. A pessoa diz assim, por favor, a minha reserva está pronta, filho da puta, cacete, pato, tua merda. Não consegue parar. É sério, gente, é sério. É terrível. E a ecolalia, eu tinha um amigo queridíssimo que tinha. Você acabava de falar, ele repetia a última frase. Você dizia, vamos escrever então, vamos escrever então. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é muito típico das crianças que vão ter toque no futuro. Já desde cedo já repetem. Sim. E a taquilalia, que é a pessoa que não consegue parar de falar. A taquilalia é mais característico do estado de euforia, do bipolar que entra na euforia. E dos apresentadores de televisão, às vezes, que não conseguem parar de falar. Mas deixa o convidado falar. Claro, tem uma troca. Então, quer dizer, tudo isso aí é parte da síndrome de Tourette. Sim, seria o espectro toque. O que é o espectro toque, Jô? Na realidade, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade. É um nível muito alto de ansiedade. Então, dentro dessa variação, para você ter uma ideia, por exemplo, a síndrome de pânico é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir no menor espaço de tempo. Seria um gráfico onde você teria um pico. O toque é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir num platô, o tempo todo. Porque quem tem toque tem pensamento obsessivo. O que é pensamento obsessivo? Todo pensamento obsessivo é aquele que se repete independente da sua vontade e é negativo.
Agora, tanto, por exemplo, o pânico, eu sei que em psiquiatria o pânico é tratável com comprimidos, porque é um desequilíbrio químico do organismo, não é isso? Que é uma faceta da ansiedade. O toque também é uma faceta da ansiedade. Logo, não adianta tratar só fazendo uma psicanálise. A psicanálise não resolve. De jeito nenhum. Não é? O toque, principalmente, porque o toque seria o transtorno da ansiedade mais grave que existe. Mas o pânico também, né? Porque você tem O pânico. pânico é na coisa aguda. Porque o pânico ele não fica ansioso o tempo todo. Mas Ele resolve com remédio. Então. resolve. O grau de sucesso do pânico é enorme. Vamos voltar um pouquinho para o bullying. Vamos lá. Por que, de repente, surge o nome bullying por uma coisa que acontece há anos, eu acho? É a influência do bullying do cinema americano, será? Não, Jô, eu acho o seguinte, as pessoas até falam que tinha que ter um nome, né, que traduzisse aqui no Brasil. É como traduzir rock and roll. Não dá para traduzir. Você fala assim, fulano tem um estilo rock and roll. Dá para dizer que tem uma outra coisa que não seja estilo rock and roll? Não, mas o que eu digo é o seguinte, a atividade bullying existia antes da nomenclatura. Sempre existiu, sempre E como é que chamava existirá. antes? Não se chamava porque não tinha sido estudado. O que acontece é que na década de 80 começa a ser estudado um fenômeno de agressões entre jovens dentro da comunidade escolar. E esse psicólogo que estuda é o Don Wallace, que começa a fazer um estudo depois de uma coisa trágica, porque na Noruega 3 rapazes suicidaram juntos, deixaram uma carta e dizendo que há 5 anos eles sofriam humilhações, perseguições por parte de tais e tais e tais e tais pessoas, que era um grupo grande da escola, e a partir dessa carta que chocou, você imagina a Noruega em 1981, ser tomada por um suicídio de 3 crianças numa escola. Então ele começou a fazer uma pesquisa profunda, e aí ele usou o termo bully, que é tirano, agressor, ditador, que vem do inglês. E derivou, ele, por iniciativa própria, o Don Wallace, derivou a palavra bullying para designar toda agressão que ocorre dentro do território escolar. Mas é importante que satisfaça 3 características, porque senão tudo vira bullying. Daqui a pouco tem político dizendo que está sofrendo bullying. Bullying eu já ouvi isso. De político? Que foi para a corrupção porque sofreu muito bullying. Já ouvi de eleitor. De político. Sofreu tanta bullying humilhação que foi para a corrupção para poder fazer frente. Tadinho. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O bullying, para você caracterizar o bullying, toda agressão que ocorre no território escolar, ele tem que ser intencional, quer dizer, não é um por acaso. Eu não te chamei por exemplo, na Bahia me chamam de negona. Eu adoro ser chamada de negona na Bahia. Isso não pelo contrário, isso me deixa extremamente feliz. Mas em São Paulo, chamaram de negona. Também adoro. Vai em frente, negona. Então vamos lá. Então, tem que ser intencional, tem que ser repetitivo. A mesma pessoa tem que sofrer pelo menos no espaço de tempo de um mês 3 agressões com as mesmas características, e sempre a vítima não tem como fazer frente aos seus agressores. Ela está sempre numa situação hierárquica que ela não tem como fazer frente. Agora, o bullying necessariamente é feito por mais de um menino contra um menino só, ou pode um só ser o bullying do outro? Pode. Em geral é coletivo. Em geral você tem um mais, assim, que é a cabeça, digamos assim, um mentor, é a mente mais malvadinha, que acaba recrutando os seus soldadinhos, até porque, olha, se você não me ajudar... É um negócio de liderança. Exatamente, você é o próximo. Então, ele coordena aquilo tudo, manda o pessoal fazer e fica de longe vendo. Na hora que a direção da escola chama, ele fala, mas eu nem estava lá. Não sei o que vocês estão fazendo, eu acho que vocês devem investigar fulano e fulano. Quer dizer, ainda entrega os outros. Sim. O líder do bullying tem sempre uma característica muito forte de comando, não é? Sempre. De comando, de popularidade, de tirania, de manipulação. São pessoas que conseguem ser diversas pessoas, né? Dizer uma coisa para uma, dizer para outra, jogar uma contra a outra. São pessoas que têm uma inteligência racional muito grande. E é uma coisa muito difícil de você conseguir detectar, não é? Eu acho que já foi. Se for de um aluno com outro, de um menino com outro,
fica mais difícil, não fica? Se você falar alguma coisa disso, eu te mato, eu mato a tua mãe. Isso mesmo, isso mesmo. A maioria das crianças, adolescentes sofrem bullying, sofrem calados porque são ameaçados, literalmente. Nós temos aqui um monte de estudantes, eu vou pedir para a gente chamar a nossa vinheta, que eu quero continuar aqui com a Ana Beatriz e jogar algumas perguntas para a plateia, se alguém tem alguma pergunta a fazer, tá? Vai, virem, por favor. Tenho aqui ao meu lado Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra, está lançando um livro sobre o bullying pela editora Fontanar. Que é um selo da Objetiva. Que é da Objetiva. É, da Objetiva. Agora, eu falei que eu ia abrir jogando perguntas para a plateia. Mas antes eu queria perguntar o seguinte, se a expressão bullying pode ser aplicada também em grupos de empresa? Não. Com adultos? Não, aí já toma outro nome, com as mesmas características. Aí Qual é o outro nome? Quando é ambiente de trabalho, é assédio moral. Assédio moral. Exatamente. Eu vi que tem pessoas aí que disseram eu vou abrir para perguntas da plateia. Não vou fazer diagnóstico de ninguém, fique tranquilo. É. Alguém tem alguma pergunta? Pois não. Tem uma senhora, uma moça loura ali. Isso, pode fazer. Eu gostaria de saber se Perdão, quando a pessoa... como é seu nome? Silvia, Tá. de São Caetano. Ok. Tá? Eu gostaria de saber se uma pessoa que quando ela já teve a síndrome de pânico, ela já fez um tratamento, se pode voltar a ter novamente. Sim, pelo seguinte, porque ninguém tem pânico sem ser previamente extremamente ansiosa. Eu costumo dizer que a gente só adoece daquela personalidade que a gente já tem. Então, uma pessoa que chega a fazer pânico, ela é uma pessoa que sempre foi ansiosa. E se essa ansiedade não for controlada ou você aprender a administrar, em momentos em que a ansiedade aumenta para todo mundo, como época de entrada de faculdade, mudança de trabalho, casamento novo, se não houver um controle de lidar com isso, pode reagudizar. Mais alguém com alguma... Aqui na frente, espera chegar o microfone um instante. Pode fazer. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Lúcia e eu tive esse problema hoje aqui. Problema no lugar fechado. Então, o que eu fiz? Em vez de sair, eu coloquei um Rivotril sublingual. Aí eu acalmei. Isso, eu vou poder melhorar isso? Na realidade, você fez o que a gente chama de um certo. SOS. Né? Isso. Primeiro, parabéns, porque você fez e ficou. A pior Fiquei, coisa eu fico. seria fugir. Eu fico. Porque eu o enfrento. cérebro marca a experiência do medo e quanto mais você foge, mais ele se torna maior e vai te mobilizando. Né? Na realidade, o que você usou é um SOS, Isso. não é como tratamento. Eu preciso de um tratamento. Exatamente. Você está fazendo assim, tem febre, toma um antitérmico, mas isso não resolve. Entendi. Porque o que você usou, ele baixa a noradrenalina, que é uma coisa aguda. Tá? E, na realidade, a essência do tratamento do pânico está na serotonina. Isso. Então, você tem que aumentar os níveis de produção da serotonina, que é uma outra substância, mas não comendo chocolate, tá? Tá. Engorda bem. Tá, pode deixar. Foi por minha causa? Não. Emoção. Eu fiquei emocionada. Eu queria complementar a pergunta, depois lá no fundo. Mas antes eu queria complementar a pergunta. Desculpa, como é seu nome mesmo? Silvia. A Silvia. A pergunta da Silvia que é o seguinte, se a pessoa volta a ter pânico. O pânico não é uma condição, pelo fato de ser um desequilíbrio químico do organismo, a pessoa não tem que continuar tomando o remédio sempre para Depende, Jô. Por exemplo. Depende do quê? Do pânico? Depende da pessoa. E depende do tempo. Porque tem uma coisa que o cérebro ele tem uma capacidade de gravar experiências ruins muito maior do que gravar experiências boas. Então você forma feito um calo. Se você pega uma pessoa com pânico, que ela tem um mês tendo crise de pânico, e você trata, a probabilidade de em 2 anos, no máximo, você tirar toda a medicação e ela já está pronta para viver com outro treinamento, com uma ginástica cerebral que controla essa ansiedade é enorme. Em geral, os pacientes chegam 10 anos depois. Mas também não tem uma coisa da pessoa tem medo de parar
e de voltar a ter pânico, aí diz, não, eu vou me garantir. Tem o medo do medo. Exatamente. Mas o que a gente vai fazendo? Ao final de 2 anos, eu sempre faço uma estratégia de ir reduzindo ao máximo. Eu tenho um paciente que hoje, é brincadeira, ele me visita uma vez por ano, para dizer que está tudo bem, que ele toma 1/4 de um estimulador da serotonina por semana. Mas isso, 1/4. Nós fomos tirando aos pouquinhos, meio comprimido todo dia. Depois fomos, mas assim, de 3 em 3 meses, bem devagarzinho, para não deixar ninguém tenso. Para não deixar ninguém com pânico. Ninguém com pânico, né? E sempre com SOS, se vai fazer uma viagem, tem sempre um recurso, tudo bem seguro. Aí 3 meses depois passa para 1/4, 3 meses depois passa para 1/4, segunda, quarta e sexta. Depois passa para 3 meses, 1/4, terça e quinta. E aí, quando chegou na terça e quinta, 1/4, ele chegou para mim, e é possível eu não querer tirar? Ele nunca quis tomar. Eu falei, bom, é cômico. Porque não queria tomar. Falei, mas tudo bem, olha só, a gente vai buscar a menor dose com eficácia. Vamos tentar tirar? Ele falou, não, esse 1/4 me dá uma segurança. Claro, e a vida dele absolutamente normal. Mudou a vida dele, para que ele vai querer arriscar de E uma vez por semana é menos do... É uma quantidade quântica, vamos dizer assim, né? Tinha uma moça que levantou o braço lá e um rapaz que levantou o braço aqui. Então vamos primeiro para a moça. Boa noite, doutora Ana. Eu gostaria de lhe indagar a respeito do bullying no ambiente acadêmico. Normalmente as pessoas sempre se atêm no ambiente escolar, ensino fundamental e médio. Mas como professora de ensino superior, eu observo que acontece isso. Como nós, educadores, podemos lidar com quase adultos, né, com adultos entrando na universidade? Na realidade, muito boa. Pelo seguinte, porque continua sendo bullying. Porque é um ambiente de estudo. Né? Tanto que a gente considera até um pré-bullying os trotes, que são terríveis. E não podem ser permitidos. Né? Começa, por exemplo, não tem que ter trote para entrar numa faculdade. De jeito nenhum. Por que o trote não é substituído por vamos pintar o muro de uma escola, vamos fazer uma doação? Né? Por que tem que ser essa humilhação, esse ritual? Então, abolir totalmente o trote, eu acho que é uma primeira dentro disso. E ter um conselho dentro da faculdade, porque não pode ser permitido. Porque a questão do bullying é que se a gente não trata cedo, a gente está gerando uma geração de intolerância, que hoje você, como professor universitário, deve estar vendo isso. Né? Coisas horríveis, né? Segregações horríveis. Então, quando as pessoas falam assim, esse negócio de bullying é moda. Não, a gente está tentando colocar uma questão de tratar aonde ainda é mais propício tratar. Por isso, tanto a gente fala na idade escolar infantil, na adolescência. Porque quando chega na faculdade fica muito mais difícil. Mas, mesmo assim, a gente não pode tolerar nenhum tipo de intolerância. Olha, essa é a mensagem. Né? Eu vou abrir para só mais uma pergunta, que eu tenho mais 2 assuntos para falar sobre psicopata, sociopata, esquizofrenia, enfim. Que é exatamente esse rapaz de gravata ali. Sim. Boa noite, meu nome é William. Minha pergunta é referente ao bullying também, né? Como trabalhar isso com a criança, no sentido de como saber se a criança está sofrendo bullying ou não, quando descoberto, que atitude os pais, os professores, os seus líderes têm que ser tomadas, e como encorajar a criança, até mesmo, eu não sei se meu filho passa ou não por essa situação. Como que eu consigo supervisionar, no sentido de o que fazer? Primeiro, William, observação. Por exemplo, uma criança que sofre bullying, na escola ela já tem um comportamento diferente. Ela sempre no recreio vai estar isolada, ela vai estar perto de adultos, geralmente o cantineiro. A aula de educação física tenta evitar a qualquer custo, porque é onde o bullying pode chegar a coisa mais material, as agressões físicas ficam muito mais justificáveis. Então, eu diria aos pais, procurem saber como é que está seu filho na escola. Não tenha vergonha de aparecer na escola repentinamente, falar com o inspetor, falar com o cantineiro, falar com o professor de educação física, falar com os professores, porque essa criança vai estar sempre acuada, de alguma maneira. Claro. E em casa, também observar que essa criança não recebe telefonema dos amigos, não recebe convite para ir às festas, tem repentinas explosões de raiva sem justificativa, porque toda aquela energia contida que ela não consegue
fazer jus na escola, muitas vezes ela tem um ataque de raiva em casa injustificável. E o pai começa a achar que esse menino está maluco, eu não fiz nada, não foi motivo para isso. Então, é uma maneira de explodir. E também, quando está levando seu filho para a escola, quem sofre bullying tem a síndrome do domingo. No domingo à noite já começa a falar, estou enjoado, estou com tontura, estou com enjoo, tem insônia, amanhece com dor de cabeça, e no trajeto para a escola costuma referir vários sintomas desse tipo. Então, é uma gama, eu fiz isso muito separadinho no livro, é uma gama de observações que a gente tem que ter, porque o comportamento muda, e isso é visível, se a gente estiver com olhos para ver. Né? A gente só pode ver aquilo que a gente está treinado para ver. Tem como saber. Como agir com as crianças tem uma coisa que... Aí você tem que reunir escola, os pais, o conselho tutelar, porque as pessoas não têm noção que existe uma coisa chamada conselho tutelar. Se a escola não toma providência, você vai na direção, não toma providência, você vai ao conselho tutelar. O conselho tutelar, ele entra na escola e faz uma primeira abordagem, se for necessário ter a promotoria da infância, todos os órgãos preparados do judiciário para isso, mas a gente, por desconhecimento, não aciona. Ana, eu gostaria de falar um pouquinho sobre sociopata e psicopata. Na minha cabecinha, eu sempre pensava que o sociopata era mais perigoso que o psicopata. No entanto, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, é uma denominação para a mesma coisa. A questão é que antigamente se falava sociopatia porque se achava que todo homem nascia bom e a sociedade distorcia e fazia com que ele, então, passasse a cometer crimes, a ser violento. Hoje a gente sabe... E esse era chamado do sociopata, porque a sociedade fazia essa doença. Hoje a gente sabe que a psicopatia está ligada à maldade, a maldade essencial. E, infelizmente, os estudos mais recentes de neuroimagem detectam desde muito cedo que as pessoas que têm tendência a ser perversos, não são atos isolados de maldade. Nem de violência. Não são atos isolados. É uma maneira de ser onde o outro não tem importância. Né? Isso vem de fábrica. Sempre houve uma dúvida na minha cabeça entre o sociopata e o psicopata, que você acabou de esclarecer. Agora, o psicopata, ele também não se... Você falou em relação ao outro, mas em relação a ele mesmo, ele não quer nunca se machucar, vamos dizer assim, né? Ou não? Claro que não, Jô, porque olha só, o que seria o psicopata? Aquela pessoa que, na essência dela, ele não tem empatia pelo outro, ou seja, ele nunca se coloca no lugar do outro. Então, ele não tem compaixão, ele não tem culpa, ele não tem remorso. Quer dizer, a maioria dos assassinos em serial, aqueles... Com certeza são os psicopatas graves. E não sociopatas ou também sociopatas? São psicopatas. Perdão? São psicopatas. A gente hoje não usa mais a expressão sociopata. Bom, e aí esse psicopata, ele mata 30 pessoas, mas ele vai preso porque ele tem consciência, ele não tem pena, mas tem consciência que o que ele está fazendo é crime. Total, porque a psicopatia essas pessoas nascem com o sistema límbico, que seria o sistema emocional, como se fosse desconectado. Logo, mas eles têm uma genético. Tem um componente genético muito forte. Quer dizer, sim. Não é só genético. A educação pode moldar. Não há educação ou sociedade capaz de formar um psicopata, mas molda o psicopata. Porque o psicopata pode dizer, bom, eu não sinto nada por ele, quer dizer, se ele morrer ou não morrer, mas pode não querer interferir no sofrimento alheio, não pode? Pode. Ou é uma necessidade de perversidade? Depende do grau. Por exemplo, quando você fala do serial killer, seria o psicopata grave. Esse tem um grau de perversidade tão grande que não basta matar, não basta estuprar, tem que esquartejar. Aquele menino de Goiânia que matou aquela estudante inglesa, que estava aqui, vocês lembram desse caso? Tem mais ou menos um ano, né? Que ele matou a namorada inglesa que estava com ele, deixou o corpo no banheiro e foi a um baile funk. E aí quando a polícia... E depois chegou, esquartejou, botou numa mala e despachou no rio. A menina foi identificada porque uma parte do corpo tinha uma tatuagem
que a mãe uma coisa identificou. terrível. Uma coisa terrível. E quando foi perguntado a ele, mas por que você fez isso? Ele, o quê? Não, de largar o corpo e ir a um baile. Ué, mas já era cadáver. Então, é essa questão de o outro é um objeto. É impressionante. Agora, e o esquizofrênico pode ser esquizofrênico e psicopata? Não, a esquizofrenia é totalmente diferente. A esquizofrenia é o que nós chamamos da loucura. Todo mundo aqui, loucura, gente, é aquilo que sai do ar. O cara passa a viver uma realidade paralela. É quando ele imagina, por exemplo, está sendo perseguido, a vida dele está sendo colocada na televisão, fala uma palavra do tipo, esse cara é bacana. Ele já acha que aquilo é um símbolo que estão querendo dizer que vão pegá-lo. Mas aí não é paranoia, não? É paranoia. Aí já é E Sim. paranoia e esquizofrenia são ligadas? Digamos que a esquizofrenia paranoide é a esquizofrenia mais comum que existe. Ah, é? Exatamente. Agora, e a esquizofrenia tem uma coisa que eu acho curiosa, que a esquizofrenia é controlável com remédios. No entanto, de repente, o esquizofrênico acha que está legal e para o remédio. Não Sim. acontece muito isso? Acontece demais e isso para a gente é terrível, porque no primeiro surto, por exemplo, quem viu aqui aquela novela Caminho das Índias, a gente fez exatamente, eu acho que foi um trabalho brilhante da Glória, porque ela quis exatamente separar isso. O que é a maldade que estava no personagem da Ivone e o que era a loucura que estava no personagem do Bruno. Certo. Do Bruninho, que ele ouvia vozes, ele via a imagem dele distorcida no espelho, né? Como a gente teve agora esse último filme, O Cisne Negro, aquela menina é uma esquizofrênica. Esquizofrênica típica. Como aquele outro filme, Uma Mente Brilhante. Eu costumo dar aula sempre na faculdade, muito usando filme, porque eu acho que isso populariza e torna o conhecimento acessível. E o caso da Mente Brilhante é um caso real, né? Real, exatamente, de um cientista, mas esquizofrênico. O nível de inteligência dele era tão grande que depois de um certo tempo ele já sabia que era delírio. Ele passava a se medicar e ele sabia quando ele estava delirando ou não. Isso requer um nível de inteligência muito Agora, grande. você acha que os esquizofrênicos param de tomar o remédio ou o bipolar para de tomar o remédio quando está em pleno período de euforia e o esquizofrênico também diz, não, eu estou bem, não preciso mais, porque esses remédios têm efeitos colaterais também complicados para eles? Olha, hoje as coisas evoluíram muito. A gente está com medicações muito mais tranquilas, com muito menos efeitos colaterais, em relação à esquizofrenia e à bipolaridade também. Por exemplo, antes a bipolaridade a gente só tinha o lítio, que geralmente desencadeava hipotiroidismo ou insuficiência renal, então era muito complicado. Hoje a gente já tem muitas outras opções. A questão Jô, você imagina uma pessoa eufórica. Na euforia, essa pessoa está hipersexualizada, ela tem uma sensação de poder absurdo, ela tem uma felicidade, ela não precisa dormir, né? Tanto que tem pessoas em euforia que você interna porque ela tem que dormir, senão ela vai morrer. Por colapso do organismo. Né? E você chega para ela e fala assim, olha, você não está bem. Ela está maravilhosa, quem não está bem é a gente. Né? Ela está maravilhosa. Não estou bem, você. Eu costumo dizer que bipolaridade em mulher, a euforia é muito fácil de detectar. Todo mundo aqui já teve uma amiga que, normalzinha, tranquila, um belo dia você encontra essa amiga vestida de pombagira. É um vestido vermelho, cor de abóbora, um batom vermelho de beijar Lupicínio Rodrigues na madrugada, né? E ela fala em sexo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Está com a pombagira de frente. Exatamente. Os homens já são mais difíceis. Eles começam a comprar carros, vão muito a termas, mas assim, não as termas mais... Aquelas termas bem da Prado Júnior, né? Quem conhece o Rio de Janeiro. Sim. Eles vão lá e ficam a noite inteira conversando com todo mundo. E os gays? Também. Tem as duas coisas, comprar carro e vestido vermelho. Também. Eu conversei aqui com a minha queridíssima Ana Beatriz Barbosa Silva. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada. Parabéns pelos seus livros. Para quem não viu no início, tem Mentes Inquietas, que é sobre hiperatividade. Tem aqui Transtorno Obsessivo Compulsivo, Mentes e Manias. Tem Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. E tem
Bullying. Ana, que é o mais recente, né? O mais recente. O próximo tratará de quê? O Obesidade compulsiva? Não. O próximo tratará de uma personalidade que os homens vão precisar de muita ajuda, porque tratará daquelas mulheres que são chave de cadeia. Aquelas que fazem um barraco no trabalho, quebra o vidro do carro, esvazia os pneus, se rasga, se joga na frente. Tem homens que só são atraídos por esse tipo de mulher. Exatamente. Eu tenho Políticos gostam muito desse tipo de mulher, não sei porquê. Eu tenho um amigo que é um playboy, é um homem bonito, elegante e tal, mas ele diz, não, quando eu só namoro uma mulher, quando eu namoro eu quero a gaveta dela, os problemas que ela tem. Exatamente. Uma mulher sem gaveta não me interessa. Mas olha, dá um trabalho. Ana Beatriz, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.